humano, que é tão importante, né, espiritualmente falando, e também é importante materialmente falando para até a nossa saúde física e mental, né, o contato com outras pessoas. Esses 2 anos foram bem difíceis para todos nós, para toda a humanidade, e o tema que vai ser tratado hoje é bem adequado à situação, porque da mesma maneira que nós tivemos vários irmãos que partiram pela doença, né, e outras tantas, mas todas foram praticamente registradas como sendo, né, nós também tivemos irmãos que aumentou, né, devido à situação pela qual passamos, aumentou a questão do suicídio. E é o tema que a nossa palestrante gentilmente, né, saiu de sua casa, do seu esposo, né? Seu esposo? Sim. É que eu não conheço, mas... Então nós estamos assim muito gratos, né, pela gentileza de ausentarem de casa, numa outra cidade, trazerem para nós, compartilhar conosco esse tema, que apesar de difícil, pesado, é um tema pesado, mas é necessário, porque nós temos um papel muito importante, né? Nós estamos sempre falando sobre isso, não só de cuidar dos vivos e dos desencarnados, mas em especial daqueles também, né, que por não aguentarem a situação pela qual passam, acabam tirando a própria vida. E o tema da palestra da Sandra Martini vai ser suicídio, uma epidemia voluntária. E ela trouxe para nós a mensagem que está silenciosa. Até que seria voluntária, né? Porque a pessoa acaba, infelizmente, mas é silenciosa. Então, ela trouxe gentilmente para nós essa mensagem que vem de acordo aí com o tema que ela vai tratar. Eu vou ler as duas porque são bem curtinhas. Ninguém morre. Não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora. De vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta, é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição, de Emmanuel. A vida não termina ante ou além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transformes saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Também de Emmanuel, ambas as mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier. Fazer nossa prece. Então, meus irmãos, novamente aqui estamos, felizes por podermos juntos compartilharmos com a espiritualidade maior, com todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estão presentes, buscando o alimento espiritual tanto quanto nós. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, pelas bênçãos que recebemos todos os dias, por termos a doutrina espírita que nos esclarece, que nos levanta, que nos fortalece para a caminhada, nos trazendo a compreensão
sobre a vida. Neste momento, agradecidos, rogamos a Deus, nosso Pai querido, a permissão para a nossa atividade desta noite. Que os mentores, trabalhadores dessa casa, comunidade Amor ao Cristo, possam também nos auxiliar esses irmãos que estão aqui em busca do alimento espiritual, em busca da renovação da esperança, da fé, do acreditar nas suas capacidades de renovação e de um dia serem felizes. Que o Senhor, na sua misericórdia, possa iluminar a nossa palestrante, que gentilmente veio compartilhar conosco uma mensagem, um aprendizado, um conhecimento. Que ela possa ser iluminada e que as suas palavras calem em nossos corações, trazendo para nós a certeza da importância da nossa vida e de nossa existência. E o quanto todos nós somos importantes para Deus, para Jesus e para todos aqueles que trabalham em prol de todos os que aqui estão presentes, pela humanidade, pelo mundo inteiro. Em Teu nome, Senhor, pedimos a permissão para iniciarmos este momento de aprendizado. Assim seja. Muito boa noite. É uma alegria imensa, não tem nada de gentil. Eu que fiquei feliz do Luiz me ligar e falar, olha, você vem? Falei, vou correndo. Então é muito gratificante, é um trabalho que eu acredito, como ela bem disse, estarmos presentes, estarmos olho no olho é bem diferente, né, do online. Aliás, o Luiz sempre falava, você não vai fazer online? Eu falava, não, online eu perco a minha naturalidade, eu perco tudo, porque eu gosto de olhar no olho, ver o feedback, né? Então, gente, olha, eu agradeço e peço mesmo perdão por não trazer, às vezes, aquele conhecimento, mas eu achei muito pertinente, principalmente para nós espíritas, bem lembrado quando você falou. E por quê? Vejam vocês, se nós formos buscar o nosso codificador, na Gênesis, capítulo 18, eu vou fazer questão de ler para vocês verem que profético ele foi e que momento importantíssimo nós estamos vivendo, aonde essa epidemia, suicídio, está, como ele previa, de uma forma muito triste, crescendo, crescendo, crescendo. Olha o que ele escreve. Ele vem falando justamente do momento da grande transição. A maior parte, infelizmente, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira. E essa resistência marcará o fim do reinado desses infelizes por lutas tremendas. No desvairamento, correrão para a sua perda. Provocarão a destruição, que produzirá uma multidão de flagelos e calamidade. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da Era Nova.
É como se a destruição, porque nada está sem ser previsto pela sabedoria e providência divina, sabemos que a destruição é uma das leis, como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita até entre as crianças. Foi profético. E nós assistimos crianças se suicidando. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, como eu tenho visto também, porque eu trabalho voluntariamente no EM. Pobres desgraçados que são riscados antes da morte do número dos viventes. Muitos estão lá, precisam daquelas 4 paredes, mas não para prendê-los, para tratá-los e com todo aquele aparato que se tem, porque eles saírem, muitos não sairão mais, já estão riscados mesmo, vamos dizer assim, dos livros, identidade, essas coisas, SIC, CPF, imposto de renda, eles já não constam mais, né? Isso é muito doloroso, muito doloroso. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se realizará pelo encadeamento de circunstâncias, sem que, como já dissemos, sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. Isso é Kardec. Então, meus queridos, nós pensando nesses, como bem foi lembrado, como é seu nome mesmo? Wandria. A Wandria falou nesse de 2020, 2021, o que nós tivemos de contingentes de pessoas procurando a casa, no sentido, ou a família, por todos esses flagelos, mas foi demais, foi um número que foi crescendo e, logicamente, numa das casas. Nós temos também o HC, que também tem a ala da psiquiatria, que com certeza também estava lotado. Mas isso tudo faz a gente ficar numa reflexão e realmente vamos falar deste problema, desta epidemia, para que ela deixe de ser silenciosa, assolando lares. E tem muita gente que fala assim, eu não quero nem falar disso. Quanto engano. Porque já foi provado que quando você conhece, quando você aborda, quando você ali, junto com a pessoa ou com a família, você consegue abortar 90% dos casos de suicídio. E foi um grande engano isso, por muito tempo, Eu só vou colocar as estatísticas que, olha, não são atuais, porque não se consegue fazer a estatística que nem o coronavírus. Morreu 20, morreu 30, tá não sei quantos infectados, ou quantos não dá. Porque o suicídio, a própria família esconde. A própria família esconde. Então, vejam como que nós precisamos do esclarecimento. E isso foi por muito tempo. Só que essa estatística que eu peguei, que é da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ela está entre 2012, porque eles vão calculando e o número era altíssimo. Vejam vocês. Nos últimos anos, a pesquisa coloca que o suicídio já é a 3ª causa morte entre os jovens no mundo. Principalmente jovens de 15
a 35 anos. E outro, após 75 anos. E vejam vocês, nós estamos mesmo diante de um problema de saúde pública. No Brasil, nós vamos falar primeiro o número do mundo. No mundo, por ano, até 2012, que eles tinham todas as estatísticas, que agora já se começou a fazer novos, porque precisa de um tempo para realmente analisar e, como é tudo, como eu falei, ela é muito silenciosa, né? De 800 mil a 1 milhão por ano de suicidas acontece. No mundo. Muito mais que o Covid. Porque o Covid nós abraçamos, era tudo aberto. No Brasil, 12 mil por ano. No Brasil. Se nós pegarmos uma estatística em números absolutos, não é relativo, nós estamos no ranking em 8º lugar, o Brasil, de suicídio. Primeiro, Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Brasil. Então, é bem alarmante. Nós estamos aqui há mais de 40 segundos. A cada 40 segundos, por esses números, está havendo um suicídio no mundo. A cada 40 segundos. A cada 3 segundos, de 10 a 25, tentam se suicidar. Tentam. Morre-se o quê? Mais homem ou mulheres? As mulheres tentam mais o suicídio, mas não conseguem. Até pelos métodos, os instrumentos, a mulher talvez pela sua fragilidade. Agora o homem, quando ele tenta, ele já tenta com um método bastante violento e morre-se por isso mais homens pelo suicídio do que mulheres. Mas as mulheres, todos os psiquiatras falam, tentam-se mais. E é verdade pelo número que a gente tem no EM também. As tentativas de suicídio que conseguimos ali, a família consegue internar antes ou depois que sai da Santa Casa ou da Unimar que vai para lá, aí a gente vê que é mais o número de meninas, mulheres, e sempre jovens, a maioria. Bom, isso eu trouxe para vocês perceberem que não é por acaso um tema desse ser tratado na casa espírita. Justamente porque nós temos que ter mais responsabilidade frente ao suicídio. Por isso que nós vamos dar uma geral para que a gente possa abordar e vocês também, nós termos subsídios para acolher no atendimento fraterno. Perceber como que é, porque normalmente o indivíduo que está planejando, ele não vem falar para você, olha, me ajuda que eu vou me suicidar. Ele não vem. Ele não vem. O que acontece? Ele vai dando sinais. Um sinal aqui, um sinal ali. Às vezes ele tem uma euforia muito grande num aprendizado, daqui a pouco você já não vê mais aquela criatura ali. Por quê? Foi-se também feito um estudo no Canadá, gente, com mais de 800 casos de suicídio. Porque quando acontece o suicídio, a pessoa morre, vai fazer autópsia para quê? Não precisa fazer. Se deu um tiro, faca, o que foi? Enforcamento, não faz autópsia. E no Canadá, para chegar-se a essa conclusão, que por debaixo do pano de quem chega ao suicídio, tem uma doença mental que está ali, por isso que ela é silenciosa, ninguém percebe, a pessoa é boazinha, acordada, tanto faz quanto fez,
Então, eles fizeram autópsia em 800 casos de suicídio, entre homens e mulheres. E ficou provado, dissecando o cérebro e tudo lá, aqueles conhecimentos todos que eles têm, os reagentes, que todos tinham uma doença de ordem mental. Não deixa de ser também casos de suicídio que nós já soubemos, quando a pessoa se depara, vamos dizer assim, mas para que isso aconteça, doenças físicas do corpo, da carne, ela também, vocês vão concordar comigo, ela tem que ter um desequilíbrio em alguma parte ali do cérebro para não suportar a doença física. Então, se é uma doença muito dolorosa, ou ela não vai enfrentar, muitas vezes, nem por não ser dolorosa, a deformação pelos estigmas da sociedade. Então, ela não vai, ela fala, eu não vou enfrentar a sociedade, eu não vou enfrentar isso, eu não vou... E acha melhor fugir. Mas nós sabemos, até pelo conhecimento, que são as provas e através dessa limpeza é que nós vamos desenvolvendo os valores morais. Se eu fujo, é porque alguma coisa eu não tenho bem parafusado no lugar, né? E também não soube suportar, e também faltou naquele momento a fé. Como é importante a religião, gente. E a gente está percebendo nesse nosso Brasil, né? Tantas coisas com a nossa religião, com os cristãos. Mas tudo bem. Assunto para uma outra oportunidade, se o Luiz permitir. Mas vamos lá. Então vocês vejam bem. Eu vou contar um pouquinho de história para vocês. Por que aconteceu disso de nós estarmos agora falando sobre suicídio? Será que ele só existiu agora, depois do século XX? Não. Ele existe desde que o homem é homem. Na antiguidade, foi tido até como um ato de coragem. Não se tem relato, não se tem nada. Bom, passamos para a Idade Média. Na Idade Média, a noite sobre todos. Era o obscurantismo, ninguém imagina que tinha estatística. E outra coisa, quem ia falar que o seu parente se suicidou? A igreja não entrava na igreja. Olha o estigma da sociedade. Então a família não contava para vizinho, não contava para ninguém, porque seria uma família que também a igreja ia colocar como lá para escanteio. Então, nós não temos relatos, aliás, acho que ninguém morreu de suicídio na Idade Média, porque, logicamente, não tem relatos. Bom, aconteceu que em 1771, já no século XVIII, Goethe, que é um escritor alemão, publicou um livro que chamou-se A História Triste do Jovem Werther. Está no YouTube, se vocês quiserem ver. Gente, era um jovem, história de um Romeu e Julieta, sim, eles se apaixonaram, tal. O romance terminou, o rapaz com um tiro se matou. Foi uma alavanche. Por quê? Era um livro famoso de um escritor, todo mundo virou notícia na Europa toda, né? Então, muitos jovens quiseram ser também noticiados. Pensa vocês. Então, os suicídios parece que deu assim uma alavancada. Então, não vamos mais falar de suicídio. Então, estava proibido. Polícia chegava num caso de suicídio, não ia lá nos relatórios da polícia, não aparece que era suicídio, não aparecia.
porque era proibido. E é muito duro também a gente chegar para uma pessoa e falar sobre o suicídio, ou então, né, como é que... É muito difícil, porque a gente fala bem da vida. Agora, tratar de um problema que está ali submergindo e você tem cuidados para falar, precisa ter bastante coragem e saber a instrumentação que você vai utilizar para abordar aquela pessoa. Por isso que é importante o conhecimento. Aí, vejam vocês, aí a partir de 2003, o Conselho Federal, o Conselho de Medicina Federal, a Associação dos Psiquiatras, mais o CVV, que é o Centro de Prevenção, de Valorização da Vida, falaram, não, nós temos que abrir isso daí, vamos instruir quem a gente puder, não só a turma do CVV e os psiquiatras, né? Então aí, porque até os psiquiatras, quando chegava um paciente, seja lá com depressão, são as doenças bases do que levam ao suicídio, a depressão, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, a esquizofrenia e a dependência química. Nós vemos muito isso, jovens lá, além de terem já alguma problemática psíquica, eles associam as drogas ao álcool. Muitas vezes, nas pessoas mais adultas, há remédios. Tem pessoas que são viciadas em remédios. Então, isso também tem. E o psiquiatra, quando chegava, há um tempo atrás, agora não sei se vocês frequentam psiquiatra ou psicólogo, que é sempre bom a gente ter um profissional. Eles já chegam para você fala, ai doutor, eu não estou bem, eu estou assim, estou assado, familiar fala, você fala. Aí ele fala assim, a senhora já tentou o suicídio? Eles abordam assim, de cara, porque antes era passado a mão, não se falava isso. Então se a pessoa estava querendo falar sobre aquilo, nem falava, porque nem o psiquiatra não falava, entendeu? Será que era medo de despertar o interesse? Isso, antigamente achavam que, justamente por causa dessa publicação desse livro. Aí explodiu a morte, né? Começou a constatar mortes de suicídio. Então acharam que era por causa da publicação e da propagação do livro. Mas em 2003, já vendo que isso estava indo, os aumentos em todas as cidades, em todos os estados, e em todas as classes sociais, independia de tudo isso daí. Então não, vamos abrir. Eu escutei uma vez de um psiquiatra florense, ele falou que todo o ser humano tem um grau de suicídio, uns mais aflorados, outros menos aflorados. Certíssimo. Porque todos nós temos as nossas imperfeições. Sim. Uns mais para isto, outros mais para aquilo, por isso que estamos aqui. Somos doentes de espírito, né? Somos doentes ainda. Muitas dessas doenças aparecem na carne, né? Algum tumor, algum isso, algum aquilo, mas a maioria ainda nós trazemos na mente, porque vai sanando o que, gente? É o nosso perispírito, né? E o pensamento e toda essa, vamos dizer assim, para que um ser com alguns problemas de deficiências, ele não pode constar com um cérebro aprimoradíssimo. Vamos ver o cérebro do nosso Chico, o cérebro mesmo, a composição química dele, que esse menino aguentou, e ele não teve nenhum transtorno, é porque ele era um espírito que não tinha o que expurgar.
Esse que é o problema. Então, agora nós não. A gente apresenta quando vai lá na fecundação, tal. Outro tema muito gostoso de falar é sobre a fecundação espiritual e a fecundação, vamos dizer assim, entre o óvulo e o espermatozoide. Então vejam vocês, até para continuar ainda no caso do Chico, sabendo alguma coisa de toda a história, quando ele foi reencarnar, né? O Geraldinho sempre traz isso muito, eu estudo demais o Geraldinho. E ele fala que quando houve a fecundação do óvulo e o espermatozoide, houve ali uma intercorrência. O que aconteceu? Não era aquele espermatozoide, nem aquele óvulo para ser fecundado, para abarcar o espírito do Chico, entendeu? Porque tinha uma falhazinha, na família tinha uma doença, porque cada família tem uma tara, né? Ou é diabetes, ou é pressão alta, ou é câncer, ou é cardíaco. Então, esse não sei se era o espermatozoide, o óvulo trazia era mais acho que o espermatozoide, porque a Maria João de Deus acho que não, tudo bem. E aí, o que eles fizeram? A espiritualidade que comandava a reencarnação do Chico, abortou aquele fetozinho que estava ali, aquele embrião que estava se formando. Aí na outra, conseguiram escolher lá e realmente foi o certo. Porque naquela caixa craniana do Chico não podia ter um senão. E só que ele pede para vir com algumas doenças físicas, isso é um relato que o próprio Chico faz, porque ele falou, não, eu vou conviver com meus irmãos num sofrimento atroz, eu tenho que ter alguma coisa. Isso antes dele reencarnar. E aí ele vem com a angina, perde um olho, você vê as dificuldades dele e o que ele fez, né? Bom, e isso daí é importante a gente saber. Mas como bem o senhor lembrou, nós temos os nossos desvios, com certeza. E o que nos norteia muito é a educação familiar ali, é muito importante. É muito importante aquele, não é o que a família oferece de bens, é o que a família oferece disso. Comemos pão com água e banana, tá ótimo, mas estamos todos ali. Então isso é importante. Porque muitos casos que chegam de tentativas de suicídio é que o pai chega para o médico e fala, meu filho tem tudo que eu não tive. Complicado. Então vejam vocês, aí a gente vai vendo que por debaixo desse pano, então tem sempre uma doença de ordem psíquica. Muitos flagelos físicos podem levar o indivíduo ao suicídio, mas ele já apresenta uma deficiência, seja muito orgulho, não vou passar isso, não vou, perdi a minha fortuna. Quantos fazedeiros se deram tiro no ouvido? Quantos? Não precisa ir longe. E com o Collor, eu trabalhava no banco, quando o Collor assumiu, que trancou o dinheiro de todo mundo, eu trabalhava na linha de frente ali do banco da nossa caixa. Chegavam pessoas e falavam assim, não, eu não vou suportar isso. Eles não entendiam que só tinham 50 mil naquela, ai menina, foi terrível. E nós soubemos de gente que se suicidou, chegou em casa e se matou. Então, para tudo isso, o indivíduo tem que ter algo daquilo tudo que nós precisamos trabalhar, seja o egoísmo, seja o orgulho, seja a vaidade, a prepotência. Imagina que eu vou enfrentar, quem que eu vou enfrentar? Não, eu não vou. E às vezes
quem cultiva muito a beleza e falar, não, eu não vou passar por isso, deformar aqui ou deformar não sei aonde. É complicado, gente, a gente precisa ir se arregimentando enquanto a gente pode de tudo, porque o dia de amanhã a gente não sabe. E a gente sabe que ainda é fraco em tudo isso que a gente colocou aqui. No orgulho, no egoísmo, na prepotência, na vaidade. Às vezes a gente não quer nem que o vizinho saiba alguma coisinha. Então vamos falar baixo para os vizinhos não escutar. É uma coisa assim, impressionante. Então, vamos, enquanto a gente puder, mas vamos estudar, vamos procurar, sabe, nos enfileirarmos mesmo nos trabalhos da casa, para cultivar vamos dizer assim, um alicerce, para ele estar forte. Vem uma ventania, porque vem de todos lá. Quem que imaginava esse coronavírus? Agora a guerra lá, que também está afetando todas as nossas coisas, mas tudo bem. Então, então vamos nos preparar. Tem jeito? Tem. Mas vamos voltar ao assunto do suicídio. Então vejam vocês, eu falei que em 2003, essas associações, tanto o setor da... como é que tá aqui? O Conselho Federal de Medicina, mais os psiquiatras, que são as associações deles, e o CVV, falaram, não, nós temos que abrir e começar a ter um dia de prevenção mundial ao suicídio. E criou-se o dia 10 de novembro. E isso em 2003. Em 2015, eles já, vejam como que tudo já foi ganhando corpo, vamos instituir um mês, porque um dia só não dá. Não dá, tem que falar lá no EM, a gente fica com um lacinho amarelo o mês inteiro. Então, muitos, né, os médicos, os enfermeiros, todos ficam. Isso é muito importante, é um chamado assim para ver, um mês inteiro, setembro. Aí vocês podiam me perguntar, por que amarelo? Vocês sabem? Falam que amarelo é símbolo do desespero, né? Já ouvi falar isso. É uma história de um garoto, qualquer coisa assim, eu vi na internet. Tem, sim, uma história de um garoto. E você veja, o desespero, realmente, apesar que eu adoro o amarelo, né? Mas não estou querendo me justificar. Não estou desesperada, mas eu adoro amarelo. Mas o desespero faz parte compõe esse problema do suicídio. São 3D: desamparo, desespero, desesperança. Quando o indivíduo falar alguma coisa que nós ainda vamos abordar, é a desesperança. Então, o amarelo por quê? Em 1994, lá nos Estados Unidos, uma família que perdeu o filho justamente por suicídio jovem, o que ela fez? Ela fez um panfleto bonito, porque quando há um suicídio, não é uma única pessoa que sofre, são todos da família. Muitas vezes a família é muito grande, é muito unida, então vocês vão vendo quantas pessoas, às vezes dentro do trabalho daquela pessoa, às vezes aqui ou ali, deixaram muitas pessoas, mas assim, atordoadas, perderam o chão depois de uma notícia dessa. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um comunicado, um tipo de um panfleto para dar alento aos familiares que ficaram. E eles colocaram uma fitinha amarela. A partir daí, setembro amarelo. Bonito, né? Tudo vai se encaixando. E é bom a gente saber. Bom, agora o mais importante. Como vamos abordar esse assunto?
E isso nós precisamos aprender. Tanto para percebermos algo da nossa casa, está acontecendo muitas vezes ali, casa dos filhos, casa do vizinho, que a gente saiba a perceber. Quando uma pessoa, uma vizinha vem e fala para ela, ai, não sei, estou sentindo meu filho tão assim, ó, passo o dia inteiro no quarto, eu vou lá chamar e ele fala, não, eu quero dormir. Eu quero só dormir. Levante as anteninhas. Porque, lógico, passou uma noitada, tudo bem, dorme no outro dia, tem coisas normais. Mãe, quero dormir até acordar. Tá bom, filha, lógico, você tá cansada a semana inteira. Tudo bem. Mas quando você vai, criança não tá estudando, nota, você começa a perceber aquele desânimo, aquele desânimo, não tem aquele ânimo, mas olha, filho, eu te comprei isso, não te animou? E eles não pedem ajuda para o problema. Você tem que ir com o seu olho clínico e atentar para as palavras. Ah, essa vida não me interessa mais. É outra fala que você vai ligar. Ah, se eu morrer hoje, ninguém vai sentir minha falta. Porque todo suicida não quer se suicidar. Ele quer ser amparado. Por isso que fala que é o desamparo. É o primeiro que começa. Quando ele começa a se sentir desamparado, depois é o outro passo para o desespero e depois para a desesperança. Ele fala, não adianta, ninguém me entende. E aí a vida realmente não tem sentido. É. Então vejam, como que nós vamos? Às vezes uma vizinha ou a sua filha ou um parente vem e fala, ai, eu não estou sabendo lidar. Ou vem aqui na casa espírita e fala para o pessoal do atendimento. Fala, como é que eu vou fazer? Meu filho está assim, ou meu parente, ou não sei quem. Meu marido. Porque depois dos 75 anos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, sabe? Começa a se sentir inútil, ninguém mais precisa da gente, porque é bem assim, os filhos, pai, você não sabe mais. Vixe, fica quieto, e é pra gente não dar palpite. Começa a chamar de velho. Não, pai, olha, não é mais assim, não é mais assim. É impressionante, né? Até conversei com um médico nosso, que é um oftalmologista, ele falou assim, veja só, eu nem fui me abrir nesse ponto, mas ele falou assim, olha, Sandra, eu tô completamente assim, ó, tô chegando para almoçar na casa dos meus filhos, eles falam alguma coisa, eu não falo nada. Porque quando eu falava, não, pai, não é assim. E ele é médico, né? Ele falou, Sandra, as orientações que eu podia passar na pandemia, não, eu estava ultrapassada. Precisava. Eu falei, imagina, o senhor está me falando isso, agora o senhor imagina nós, né? Eu e meu marido, né? Então, é assim. Então, a gente às vezes pode, né? Às vezes passa uma fase meio difícil, começa a se sentir inútil. Por isso que a gente tem que manter a vida da gente. Vamos para casa, eu sou útil lá, eu me faço útil lá, né? E vamos em frente, né? Isso é importante. Nós não podemos depender de ninguém. Não é porque meu filho me elogia, minha filha, não preciso de elogio, né? A gente tem que ir em frente. Então, quando uma mãe ou um pai ou uma pessoa vem e fala como que eu devo fazer, aí vocês vão fazer essa orientação. Fique atenta, me traz o seu filho, traz aqui no atendimento fraterno que eu vou acolher, porque às vezes o filho não vai se abrir com a mãe e com o pai. Então a mãe percebendo, o pai percebendo, traz a criança aqui, ou o jovem, normalmente é jovem. Traz, ou pode ser uma irmã, às vezes até mais velha que a gente, né? Muitas vezes sozinha, que não casou, ou então um que está desempregado. Acontece muito
quando a pessoa perde um emprego ou perde alguma coisa assim de muito valor, né? E começa a ficar meio surumbático. Aí fala, ah, não, vamos lá, você conversa, tal. Porque o que eles precisam? Eles não precisam que a gente chegue para eles e fale assim, ah, vamos tomar um sorvete, essa ideia vai passar, tudo passa. A gente tem que falar o mínimo possível. A gente tem que acolher. O atendimento fraterno primeiro vai falar, ai, vamos, eu estou aqui para te ouvir. Eu quero te ouvir. Vai ficar uns 15 minutos sem falar nada. Que é justamente o que eles fazem no CVV. Você liga para a pessoa que está querendo falar no CVV, eles ligam. CVV fala, alô, CVV, a pessoa não fala nada. Mas ela viu que está na linha. Às vezes demora 15 minutos para a pessoa falar uma palavra. Mas o CVV fica até 4 horas, eles já ficaram, eu conversando com as pessoas, 4 horas, com uma única pessoa do outro lado do telefone. Então, vejam que acolhimento. Primeira coisa, ele se sentir que ele não vai ser questionado, não vai falar que ele está errado. Ou então, às vezes, a gente chega assim, ah, filho, o senhor nem parece que está deprimido. Como se eu falasse para ele, o senhor está mentindo. Ele me chega e me fala que está triste. Eu falo, ah, não, mas o senhor nem parece que está... Então, a gente não quer tratar da morte e a gente fica com esses subterfúgios, sabe? Ah, não, isso vai passar. Olha, você não está vendo a sua mãe? Está virando um trapo. Sua mãe já não sabe para quem pedir socorro. Você é um egoísta. Ele já está com um sentimento, gente, é uma dor. Quem passou por mínimo processo de depressão, sabe? É um mal-estar, é uma dor funda. Aí ele começa a se sentir mais culpado. Ele já se acha culpado por estar vivendo, não está se entrosando nesse mundo. Só eu sou o errado, né? Todo mundo feliz, todo mundo contente, e ele põe tudo no superlativo. Ele está tão para baixo que às vezes você está até triste, mas ele acha que, como você está bem arrumadinha, então ele acha que só ele é o infeliz, né? Então, nós temos que deixar falar, e depois, vamos dizer assim, seja uma pessoa que vem e você pega pelas conversas que ele vai tendo, acho que eu não sirvo mesmo para nada. Ele começa a dar umas coisas assim. Aí você fala assim, puxa vida, você aborda o tema que nem os psiquiatras estão fazendo. Você fala assim, não, mas espera lá. Se você está achando que você não serve para nada, você está pensando em sair da vida pelo suicídio? Fala para mim. Eu estou aqui para te ouvir. E por que você... Às vezes ele vai responder, como a gente tem casos assim que ele fala assim, eu pensei agora porque os meus pais morreram e eu não tenho mais ninguém que dependa de mim. Então, o que você tem que fazer numa hora dessa, se é que realmente é o caso, você fala, mas você não tem nenhum cachorrinho que precisa de você. Você não tem... será que a sua avó não está precisando de você? Porque a gente tem que fazer umas pesquisas, né? Principalmente quando vem a mãe trazer alguma coisa, fala, vou trazer meu filho, vou trazer minha filha, está indo na droga, não sei mais o que eu faço. Então, você já fica sabendo várias coisas da vida dela. Pela mãe, você faz as perguntas dependendo do interesse de ajudar. E a casa espírita tem interesse disso. Porque nós precisamos aliviar os que estão chegando lá desta forma, gente. Quem já leu Memórias de um Suicídio? De um Suicida? Que é um livro maravilhoso, da Ivone do Amaral. Leon Denis. E nós vamos
ver aonde você vai poder, eu vou poder ver aonde que eu vou poder te levar. Sei lá, tem um atendimento numa casa de médiums, porque além de tudo, ela frequentava aqui? Não, ela ia no Paço do Damasco. Não importa. Então, ela realmente, todos nós somos médiums, e a dor dela, que deve ter sido algo que a gente às vezes não sabe explicar nessa vida, normalmente sentimentos de culpas profundos que estão lá nas outras personalidades, terríveis. E então, era para fazer um grupinho, mesmo com pandemia, vai, põe 2, 3 máscaras, mas fazia para poder aliviá-la, mas sem falar, olha o meu problema, não se fala com essas pessoas, nós não podemos citar exemplo, eles não têm, a química cerebral deles não trabalha assim. Por exemplo, você fala, olha o teu pai trabalha tanto, sua mãe, nananã, eles não têm essa química, a química tá doente, gente. E eu encontrei algumas vezes na rua, ela estava feliz, estava contente, aí perguntei se ela estava passando por algum tratamento, sei que ela disse que sim, né? Mas aí de repente estava porque eu conversei com um primo dela, disse que ela estava. Né? Porque eles burlam muito, né? Fala que vai no médico, para a mãe ou para o pai ou para... Então,